Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo aqui tem um objetivo, como outros vídeos que eu quero fazer, definir alguns termos, porque às vezes eu não sei quem está vendo esse vídeo, eu não sei, de repente, o seu grau de conhecimento bíblico e teológico. Então, eu queria, primeiramente, nesse primeiro vídeo dessa série, responder algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que talvez alguém possa ter é algo muito simples, mas talvez alguém não tenha ainda uma definição clara sobre o termo teologia. O que é teologia? Quando nós falamos sobre este tema, sobre esta palavra, e o que isso quer dizer? A palavra teologia, ela vem de uma raiz grega, vem do latim, na verdade, que é a junção de duas palavras, theo, que é Deus, e logia, que é estudo. Então, teologia ou teologia, eu estudo sobre Deus. Mas a teologia, ela possui algumas divisões para que tenha uma maior compreensão do seu estudo. Então, nós temos pelo menos 5 divisões dentro da ciência da teologia. Isso não é consenso entre os teólogos, mas a maioria deles concorda e que essa divisão ela é muito apropriada para que a gente tenha de que uma forma didática a gente possa estudar melhor os conteúdos desta ciência. Por que, que é chamada também de ciência? Porque ela tem regras, né? Então ela tem regras de interpretação, ela tem como ela é aplicada, né? Nós temos aí muitas vertentes teológicas hoje, mas principalmente 5 áreas de estudo dentro da teologia. Então, em primeiro lugar, nós temos a teologia sistemática, que é o estudo da Bíblia, é o estudo da palavra de Deus por temas. Então, por exemplo, primeiramente a gente estuda na teologia sistemática, geralmente as obras de teologia sistemática vêm por essa ordem. Teologia bibliologia, que é o estudo da Bíblia, né, propriamente dita, a sua estrutura interna e externa, os seus autores, aqueles que o período, né, em que foi escrita. Então ela vai tratar desse conteúdo aí bibliográfico da própria Bíblia como palavra de Deus e como obra literária mesmo. Então nós temos também teologia ou teontologia, que é o estudo de Deus. Nós temos paracletologia ou pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Nós temos cristologia, que é o estudo sobre a obra e a pessoa de Cristo. Nós temos, por último, não para o vídeo não ficar muito longo, geralmente em último lugar vem escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então a primeira divisão ou área de estudo da teologia é a teologia sistemática. Segundo lugar, a teologia histórica. A teologia histórica vai tratar sobre a história do desenvolvimento do pensamento teológico. Por exemplo, como a igreja medieval entendia a doutrina da fé, como que a igreja primitiva praticava, como eles tinham ali, como eles faziam na reunião da Santa Ceia, como era praticado o batismo é a história das doutrinas, né? Resumindo, é a história das doutrinas ao longo dos tempos. Né? Então, a teologia histórica vai estudar ao longo dos séculos como as doutrinas, como os ensinamentos bíblicos se desenvolveram. Terceira área de estudo da teologia, nós temos a teologia dogmática. A teologia dogmática vai se debruçar em cima de temas, em cima de pontos ou ensinamentos bíblicos e que isso são dogmas que não podem ser contestados. Por exemplo, nós como cristãos cremos na Trindade, cremos que Deus é um só, mas existe na essência divina uma pluralidade de pessoas. Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas, mas não são 3 deuses. Deus é um só, mas ele é um Deus triuno. Então, essa doutrina ela vai ser oficialmente colocada como um dogma da Igreja Cristã no século IV, como conhecida como credo de Atanásio, né, que foi um teólogo que formulou essa confissão, esse credo, né, que é o credo
doutrina da Trindade, também na divindade de Cristo. Então, outro tema, divindade de Cristo. Então, são temas que nós não negociamos, né? Se uma, então, aí também você pode entender esses critérios para dizer se uma igreja ela é uma igreja cristã ou ela é uma seita. Se ela não defende a Trindade, se ela não defende a divindade de Cristo, se ela não defende a inspiração da Bíblia como palavra de Deus. Então, se você tem aí esses pontos que ela não concorda com todos eles, você já não considera isso uma igreja cristã, mas ela é uma seita e, sendo assim, ela não é considerada uma igreja bíblica, uma igreja cristã, mas ela está colocada dentro da categoria de seitas ou heresias. Então aí nós temos a teologia dogmática. Depois nós temos a teologia exegética, que ela vai estudar o texto dentro do seu... qual é a melhor interpretação de determinado texto bíblico. Então ela vai levar em conta o contexto histórico, cultural, bibliográfico, ler o contexto, o que vem antes, o que vem depois, regras de interpretação, que é a ciência da hermenêutica, né? Então tudo isso vai ser trabalhado dentro da divisão teológica conhecida como teologia exegética. E por último nós temos a teologia filosófica ou apologética cristã, que vai defender que é um estudo da defesa dos pontos de vista que nós temos como cristãos. Por exemplo, nós, como cristãos, somos contra o aborto. Nós, como cristãos, nós cremos que não somos produto da evolução, mas fomos criados por Deus. Cremos numa narrativa de Gênesis capítulo 1, que seja, pelo menos do ponto de vista biológico, ela seja literal. A primeira forma de vida, ou as primeiras formas de vida não evoluíram, mas elas vieram a existir pelo poder da palavra de Deus. Então aí a teologia apologética ou apologética cristã vai defender, ela vai fazer, na verdade, um trabalho de defesa dos dogmas cristãos, né, daquilo que nós cremos como que é aquilo que faz parte da nossa fé. Então, teologia basicamente é isso. Estudo sobre Deus, e temos essas divisões. Ainda tem outra questão importante, que é quando nós falamos em teologia natural. Teologia natural, na verdade, é quando nós estudamos a pessoa, o ser de Deus, não utilizando as escrituras ou a Bíblia Sagrada, mas observando, conforme Romanos capítulo 1, aquilo que pode ser conhecido através da natureza, por isso teologia natural. Então nós vemos que pela criação do universo, nós vemos que por tudo que nós contemplamos, Salmo 19 também fala sobre isso, que através da própria natureza nós temos um conhecimento parcial de Deus, não é um conhecimento total, nós não podemos ter nunca, porque nós somos limitados, mas talvez um conhecimento salvador. Nós não temos um conhecimento talvez que leve à salvação, mas que nos encaminhe para a revelação especial, que é a palavra de Deus. Então também é considerada a revelação geral. Então aí a gente tem a teologia natural, porque tem como base ou fonte de conhecimento a própria natureza. Eu espero que esse vídeo tenha servido de forma didática para que você conheça um pouco da teologia, do estudo da palavra de Deus e seus ensinamentos, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.